Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Estamos iniciando mais um Terceira Revelação junto com você, eu, José Manuel, né, Zé Manuel? Aqui nesta bancada. Aparecemos pelo menos no vídeo ali, os dois, né? Que nos possibilita estarmos aqui estudando e aprendendo sobre a doutrina espírita, tão consoladora, tão esclarecedora, como a gente sempre fala aqui. Lembrando dos que nós aqui prezamos pelo estudo das obras básicas de Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Então, nessas 5 obras básicas está contido todo o Espiritismo, com seus aspectos científico, filosófico e religioso, no sentido de ser moral, de trazer os ensinamentos que foram aí já revelados por Jesus, né, trazendo a segunda revelação, e ampliados para o nosso entendimento a partir do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós temos todos esses esclarecimentos, temos aqui muito a agradecer, estamos aqui há quase 8 anos, hoje estamos aí com o programa de número 89, no dia 25, ao vivo, aqui no dia 25 de junho de 2011. Então nós já estamos aí sempre com esse compromisso, lembrando a você que se você realmente quer estudar e conhecer a doutrina espírita, nós aqui procuramos dar um esclarecimento, dar a nossa pequena e grande contribuição, acredito eu, para que você conheça realmente a doutrina onde ela está codificada. Não conhecer pela periferia, porque causa muitas confusões do que realmente a doutrina espírita apresenta como sendo realidade. Não há rituais, não há dogmas, então tudo isso a gente vem esclarecendo ao longo desse tempo e com certeza a gente tem atingido muitas pessoas que são interessadas, que não têm preconceitos a respeito desse entendimento. A gente aqui ao vivo, agora também aí em abril completamos 1 ano no YouTube, agradecemos também a participação de todos vocês que nos prestigiam aí assistindo, e todos nós temos esse grande objetivo, que é aprender a doutrina espírita, que tem como princípios a existência de Deus, a existência e a imortalidade da alma, a reencarnação, os mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos, que é totalmente possível, que é aí a mediunidade. Então, estamos juntos aí e hoje vamos abordar aqui um questionamento muito interessante que a gente teve essa semana aí, né, José Manuel? Bom dia pra gente começar. Muito bom né? dia. Nos noticiários aí do mundo inteiro, questões aí sobre o nascimento de uma menina, e vamos aqui falar daqui a pouco sobre isso, né? Com certeza, fiquem ligados que vocês vão aí ver os comentários que a doutrina espírita nos proporciona, nos oferece, para nós explicarmos todas as questões que podemos nos deparar em termos de convívio social. O Espiritismo é uma abrangência que não deixa escapar nada, uma doutrina perfeita, completa, claro que dentro da capacitação planetária, da evolução planetária. Nós aqui não temos todas as informações que já existem em mundos superiores à Terra. Tudo vem sendo colocado para o esclarecimento de acordo com a capacidade de assimilação, com a capacidade evolutiva, moral e intelectual da humanidade que habita determinados planetas. Então a doutrina espírita é uma revelação das regras que se abatem, que se espalham sobre o infinito dos universos, para que nós, conhecendo a nossa natureza, conhecendo o nosso ambiente, o nosso meio ambiente universal, nós possamos nos direcionar e mais rapidamente atingirmos a felicidade através da conquista das virtudes, através do domínio sobre a matéria, através, enfim, da nossa evolução, da nossa jornada evolutiva moral e intelectual. Então a doutrina espírita é essa doutrina abrangente. Quando as pessoas comum, até nós parece que vamos abordar alguma coisa aqui hoje sobre as doutrinas que surgem por aí, parece que a apometria, né, tem sobre a apometria, as doutrinas que surgem
as enxertias, as seitas que vão surgindo dentro de uma base, de uma estrutura pré-estabelecida, como é a doutrina espírita. Da doutrina espírita sai uma porção de variantes que as pessoas aí continuam chamando esses tentáculos também de espíritas e comprometem com esses tentáculos chamados espíritas, comprometem o conhecimento da estrutura básica do espiritismo. Essa é a nossa função aqui, e não deixar que isso aconteça. Concentrem-se no livro dos Espíritos. Aqui está toda a doutrina espírita, a estruturação, a base, a segurança doutrinária só está aqui. Isso não é radicalismo, ortodoxia, não é no sentido pejorativo nunca. Porque nós não estamos com isso induzindo de que aqui esteja toda a verdade. Claro que não está, pelo que eu já expliquei em relação ao planeta, em relação a nosso grau de evolução. Aqui está um concentrado de informações verdadeiras, sim, porque resistem aos questionamentos da inteligência, da atualidade evolutiva, tecnológica, intelectual do planeta. O que está aqui resiste a essa evolução. Mas é comum que daqui saiam esses tentáculos, como do catolicismo saíram todas as ramificações que hoje se dizem também cristãs, e isso vai diluindo, fragmentando a estrutura básica e permitindo, com essa fragmentação, o enfraquecimento da tese central, o enfraquecimento da estrutura inabalável da verdade, que não está, como eu disse e repito, toda ela aqui, mas o que está aqui é verdadeiro. Porque também, repito, porque satisfaz a razão, ao bom senso e as pesquisas mais avançadas, como nós também vamos ver hoje, questionamentos que nos mandaram, que nos apresentaram, matérias que saem nas revistas sobre avanços científicos, tecnológicos, descobertas da ciência, que encaixam perfeitamente aqui. Porque aqui o conteúdo da doutrina espírita não é contra ninguém, não é a favor de um determinado pensamento ou contra outro, não. Aqui é a verdade. Mas não é a verdade porque nós cremos que é porque nós testamos o que está aqui em relação aos altos questionamentos filosóficos que a matéria comporta e as respostas científicas e sensatas que nós já temos ou que teremos no avanço da ciência humana. Então a doutrina espírita não tem uma característica fechada, não. Nós não pregamos isso. Aqueles que tentam sair daqui, como eu disse, que saíram as diversas ramificações cristãs a partir do catolicismo, aqueles que tentam sair daqui são por concepções próprias, pessoais. Levantam uma bandeira da comunicação com os espíritos iluminados. Aí vocês querem ver? Fazem cada apresentação que faça-nos o favor. Assim, acho que está aqui. Olha só o que surgiu, que me mandaram. Eu já falei sobre isso aqui, mas me mandaram de novo, porque isso é muito interessante ser colocado para ser analisado, pensado por aqueles que gostam de espiritismo, por aqueles que estão no meio e são bombardeados por tudo quanto é tipo de informações que divergem do conteúdo doutrinário. Olha aqui uma instituição criada agora lá em Itapevi, São Paulo. Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal. Não fecha. Mas o que é isso? Pessoas, grupos ou um indivíduo que se arvora, começa a fazer terapias, começa a atender muita gente, começa a enxertar ideias esotéricas, ideias bíblicas, ideias budistas, ideias muçulmanas, e com mais a cabecinha dele fértil e doida para se transformar num messias da atualidade, ele cria um grupo, aí vai, e um grupo começa a aumentar e chamar outro grupo, dali a pouco tem-se um grande grupo, um grande rebanho seguindo aquele indivíduo equivocado, aquele indivíduo que não tem estrutura para criar coisíssima nenhuma, mas criou. E tem sempre adepto, seja o que for.
Vocês sabem que existem adeptos de uma teoria de que a Terra não é redonda? Tem. E não é nos países atrasados, não. Isso me parece que na Inglaterra. Então, existe grupo para tudo, existe cabeça para tudo, existe gente para seguir qualquer coisa. Então, olha só. Instituição cristã, evangélica, ecumênica, espírita, Casa de Deus. Obra sempre glorificando o nome de Deus. Obra bíblica, divulgadora da doutrina cristã, evangélica, ecumênica, espírita, codificada por Allan Kardec. Bolou tudo, misturou tudo. Não tem a menor possibilidade disso aqui ser levado como uma instituição que possa se dizer espírita. E não acho que com base codificada por Kardec. Mas acontece isso. O que eu quero que vocês entendam é isso. Não aceitem como espírita tudo que se diz espírita. Não aceitem como espírita centros que simplesmente se dizem espíritas e que escrevem na fachada. Centro espírita são isso, são aquilo, fulano de tal. Centro espírita amor e caridade. Centro espírita paz e Deus e não sei o quê. Inclusive até a ginástica para criar nomes é no sentido de impressionar, como isso que vocês estão vendo aqui, Quando perguntaram sobre a apometria, a mesma coisa. Uma ramificação, alguma coisa que foi criada, que foi inventada e pegou-se detalhes da Umbanda com detalhes pode ter sido da Quimbanda, do esoterismo, do hinduísmo e tal, e mistura e faz e dizem aí, agora é que eu entro na minha tese central, que o espiritismo está ultrapassado. Para dizer que o espiritismo está ultrapassado, tem que se fundamentar contrariedades científicas aqui dentro da codificação. E não criações esdrúxulas, criações ridículas, tentáculos insensatos e absolutamente estéreis, e dizer que aquilo é o avanço da doutrina espírita. E aí que nós, os pregadores, os divulgadores da codificação, somos ortodoxos, somos radicais, somos fechados, não aceitamos nada. Não, senhor. Nós aceitamos tudo que tenha bom senso, racionalidade. Até porque, deixo aqui uma questão que vocês devam analisar e desenvolver, e até escrever para cá, se acharem interessante. Deixo a seguinte questão. Ninguém está dependendo de mais nada além do que está aqui na codificação para se convencer de que a reencarnação é uma realidade, de que Deus existe, é justo, é bom, é magnanimamente amável com toda a criação, para que entenda que os mundos todos pelo universo afora são habitados e que os espíritos se comunicam. Ninguém está dependendo de mais nada além disso que está aqui para entender essa estrutura doutrinária e com ela se reformar. Eu ontem ainda falei numa palestra, será que vão pesquisar para contestar que a água não são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Para chegar a uma outra conclusão, qual vai ser a diferença para quem bebe a água, para quem se sacia na sede com aquele líquido H2O? Qual vai ser a diferença? Logo, os avanços, entre aspas, que as pessoas acham que devem colocar aqui, são coisas ridículas, normalmente esdrúxulas, desnecessárias. São coisas produto da vaidade, da arrogância, da prepotência, de querer ser melhor do que os outros, achar que isso aqui já está ultrapassado. Eu sim sei tudo, eu já estou com a sabedoria além disso que está aqui. Bobagem. Para quê? Eu ontem também falei isso na palestra. Um menino chegou para o mestre e falou assim: o senhor é capaz de me dizer todas as escrituras enquanto eu fico num pé só? Ele falou: fica num pé só. Ele ficou. Ele falou: ama, pode voltar com o pé para o chão. Acabou o problema. Perguntaram a Jesus qual o maior mandamento. Ele disse: o que fecha tudo. Amarás a Deus sobre todas as coisas. E que? Ao próximo como a ti mesmo. Precisa mais o quê? Precisa fundar na transcendência da ciência para chegar à conclusão de que as coroas de elétrons que estão sobre o núcleo não são dos prótons e dos nêutrons e que não geram os neutrinos. Para quê? Isso não é uma bobagem? Vocês não acham, não?
Eu comentando com uma determinada pessoa na rua essa semana passada também, eu chamei ele por um nome que por acaso era bíblico, mas não, a minha intenção nem foi essa, mas quando eu chamei ele de um determinado personagem bíblico, Ananias, ele me deu um show sobre onde estava escrito que esse cidadão aí vendeu um imóvel e enganou a mulher dizendo que o preço tinha sido um, quando na realidade ele vendeu por outro. Deus mandou matá-lo instantaneamente, e a mulher também depois, porque entrou numa transação meio irregular lá, também Deus mandou matá-la. Ele me disse isso, e eu fiquei, me disse onde estava escrito lá, e eu fiquei. Aí eu pergunto, por que levar a vida enclausurado, escravizado, para decorar trechos, versículos, capítulos, isso e aquilo, se você já sabe o que tem que fazer? Seja simpático, amável, solidário. Não tenha exigências além do normal e do natural. Não queira ser melhor do que ninguém. Não queira apanhar as coisas dos outros. Não inveje. Não tenha cobiça, ambição. Não adultere. Não mate. Não seja desonesto. Precisa mais o quê? Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, perguntou para os espíritos assim: onde estão escritas as leis de Deus? Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Nas vossas consciências. Nas nossas consciências, sim. Nós sabemos perfeitamente quando estamos fazendo o que não devemos fazer. É só nos colocar no lugar do outro, das consequências daquilo que estamos fazendo. Por mais selvagem que seja o indivíduo, se ele for furtar, subtrair alguma coisa de alguém, ele só vai fazer isso escondido, só escondido. Ele não faz abertamente, porque ele sabe que aquilo não é para ser feito. Não está na nossa consciência. O detector de mentiras é um aparelho que você conecta e tal, quando mente ele acusa. Por quê? Porque nada foi feito para o erro, nada foi feito para a mentira. A estrutura universal é da verdade, é do amor, é da solidariedade, é da fraternidade. Essa é a estrutura universal. Essa é a estrutura criada pela inteligência suprema que é Deus. Logo, tudo que arranha essa estrutura, tudo que contraria essa norma é detectado pelas regras da harmonia universal. Então, quando o indivíduo mente, o aparelhinho acusa que ele está mentindo. Porque ele altera a sua estrutura universal, a sua estrutura básica, a sua essência, que é para a perfeição. Tudo, portanto, aí vai lá na 621 aqui, do Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão escritas nas nossas consciências. Nós temos lá, em grau mais avançado, com a sabedoria mais avançada, ou menos avançado, mas sempre detectando lá o que está certo e o que está errado. Até um cãozinho em casa, quando ele vai apanhar alguma coisa que ele sabe que não é para apanhar, porque a dona ou o dono zangam com ele apanha escondido. Se ele entrar na cozinha para pegar uma carne em cima da pia, um pão, ele não entra fazendo festa, latindo, entra quietinho, vai lá, apanha e corre. Já está na essência do universo, que é para se fazer o certo. Quando se faz o errado, esse errado tem que ser oculto. Então vejam se isso não transborda o conhecimento de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Quando a antimatéria se agrega ou vem a formar a própria matéria, quando os átomos se agregam para formar os elementos, isso tudo tem uma razão lógica de ser, isso tem uma razão providencial de ser. Não acontece por acaso, porque o acaso não existindo, tudo só ocorre com as normas rígidas estabelecidas pelo Criador para todo o universo, para o infinito. É quando nós temos aqui também, e vamos fazer a abordagem, Valéria, eu vou deixar para a Valéria depois, do Michio Kaku, um dos cientistas mais famosos da atualidade, um físico, criador da teoria das cordas para o universo, para a expansão universal. A conclusão que ele chega, a fórmula que ele estabelece para se chegar a Deus, é justamente com base nessa lógica cristalina que nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos. Então, o que está ultrapassado e o que está prejudicando a humanidade, o avanço da humanidade,
por não estar aqui? Só a vaidade das pessoas que acham que isso está ultrapassado. Como ultrapassado? Se você vê na resposta da questão 540 e os Espíritos afirmam, é por isso que lhes dizemos que tudo está em tudo. Do átomo ao arcanjo, porque o arcanjo principiou pelo átomo. Magnânima lei de progresso, de evolução, lindo. Uma vez estando isso escrito aqui, onde que isso está ultrapassado? Onde? Tudo é uma decorrência do átomo ao arcanjo, ou da antimatéria, do neutrino ao arcanjo, ou do bóson de Higgs ao arcanjo, que vai entrando no mundo do micro, no mundo da antimatéria, de lá do micro, do básico, da molécula elementar ao arcanjo, porque o arcanjo começou pela molécula elementar. Então o que está fora disso? Eu não consigo conceber. E o que eu vejo ser apresentado como complemento disso, ou ampliação disso, são coisas ridículas. São enxertias e são misturas de uma coisa com outra coisa. Agora, tem um detalhe que se deve esclarecer. É que nem todas essas coisas que são às vezes juntadas ou ditas como ramificação do espiritismo, elas são verdadeiras, mas num outro contexto. Quando se pega uma prática de uma outra doutrina que não comporta, que a doutrina espírita já superou com os seus esclarecimentos, dizendo que aquilo não é necessário, aí quando alguém incorpora, não significa que não sendo necessário, aquilo não seja verdadeiro, não exista. Existe, mas dentro de um outro contexto. A comunicação mediúnica, ela existe em qualquer contexto, os espíritos interferem em todas as graduações que se possa imaginar, assim como as impressões digitais são diferentes, os espíritos também são diferentes. As graduações não são padrão universal no estágio imperfeito como o nosso, porque à medida que se aperfeiçoa, o padrão vai se estabelecendo, mas aqui não. Então existem comunicações e comunicadores de todas as espécies, de toda a ordem, em todas as áreas, para todas as finalidades. Então quando alguém incorpora algum tipo de tratamento, algum tipo de trabalho, como a própria apometria, não é? Não está incorporando uma coisa que não existe, mas é inadequada dentro da estrutura doutrinária que os espíritos apresentaram e que foi codificada por Allan Kardec. Então não se pode chamar essas coisas de espíritas, porque elas não são espíritas. Para ser espírita, tem que estar em sintonia com o livro dos espíritos. Ah, o animalzinho, como dizia o Chico, né? Na mais santa ignorância a respeito do espiritismo. Ah, a cadelinha dele, não era o nome? Ele tinha uma cadelinha, como era o nome do Chico? Boneca, né? A cadelinha dele se comunicava com uma outra cadelinha que ele ganhou, porque a boneca morreu, e aí ele ganhou uma filhotinha para ficar no lugar, e a filhotinha começou a fazer coisas que a outra também fazia, aquele instinto animal, né? De bater rabinho, por exemplo. O cachorrinho bateu rabinho, não é que o que morreu vem ensiná-lo a bater rabinho. Se está, faz parte da espécie, bater rabinho, o cachorro, manifestação daquela espécie animal. Então, as pessoas que estavam ao redor, todas também normalmente ignorantes sobre a doutrina espírita, mas ávidas de mediunidade, ansiosas por comunicações com os espíritos, por comunicações com discos voadores, se possível, não é? É o fascínio do ser humano, do espírito inferior aqui, é o fascínio, que é coisa fascinante, coisa miraculosa, coisa que resolva os problemas imediatamente e nos dê conforto. Então procura estar assim com qualquer coisa que se diga que resolve os problemas de cada um. Então as pessoas que o cercavam, na mais alta e absoluta ignorância, ah, Chico, é a sua boneca que veio para ensinar a essa aí a fazer o que ela fazia, que você gostava tanto. Aí o Chico dá aquela preciosidade, entre aspas, de informação, tadinho, sem entender nada da doutrina espírita. Quando um animal morre e é muito amigo da gente, ele volta para fazer, é a boneca que está voltando para ensinar essa cadelinha. Coitado, absolutamente. Um homem de bem, um médium excelente, mas veja bem, um instrumento apenas, uma máquina de escrever, que os espíritos através dele escreviam as mensagens. Mensagens certas, mensagens erradas, mensagens boas, mensagens neutras. Porque a qualidade da mensagem não dependia dele, dependia da inteligência que estava se manifestando, por isso ele era médium.
Médium é meio, é intermediário. Mediunidade não é sofrimento, como muita gente ignorantemente pensa. Mediunidade não é tortura. Mediunidade é simplesmente o mecanismo em que uma pessoa se coloca médium, intermediário. Ele é o médium, ele é o meio entre inteligências incorpóreas e as inteligências corpóreas. Então ele é apenas um instrumento. O que era escrito não era por ele, ele era a máquina de escrever. As inteligências que o utilizavam e faziam com que aqueles pensamentos passassem para o papel. Inteligências de qualquer tipo de espírito. Espírito mais evoluído, menos evoluído, espírito charlatão, zombeteiro, farsante, espíritos que o dominaram e fizeram dele o que bem entenderam, e com o interesse em levar vantagem em tudo, as organizações logo se apoderaram, como a Federação Espírita Brasileira, daquilo, porque aquilo dava mercado. Então, mercado dava dinheiro e o Chico abria a mão de tudo. Então, vocês não mintam, por favor, não continuem mentindo, porque muitos ainda continuam dizendo que eu falo mal do Chico Xavier. E dizendo até que eu prejudico o espiritismo, quando eu digo que o Chico Xavier não era espírita. E eu ainda chamo a atenção dessas pessoas quando me falam isso, eu pergunto, mas espera aí, vocês acham então que continuar mentindo de que ele foi um espírita, um grande espírita, é mais ético do que dizer a verdade, que ele não foi espírita? Em que dizer que o Chico não foi espírita denigre ou deprecia a doutrina espírita? Nada. Agora, em que denigre dizer que ele foi espírita? Denigre porque o comportamento dele era de um homem católico, de um homem normal, o que não significa um homem mau caráter. Eu jamais, vocês me ouviram dizer aqui, a mal de Irmã Dulce, de Madre Teresa de Calcutá, sempre que eu uso esses nomes, eu uso como exemplo de virtude, como exemplo do que deva ser feito. Jamais vocês me ouviram falar sobre mal de Gandhi, de Martin Luther King, não, porque tudo que esses homens fizeram foi exemplo, independentemente se eles eram cristãos ou não, como era o caso do Gandhi, se eles eram católicos ou não, como era o caso do Martin Luther King, se eles eram espíritas ou não, como o caso de Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce, jamais, porque são exemplos que a humanidade deve seguir, de humildade, de virtude, de solidariedade, de fraternidade, de amor. Essa é a solução do problema universal, como particularmente na Terra. Agora, dizer que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, quando não são, aí não, aí é desonesto. Então, todo movimento peca, erra, quando afirma que o Chico Xavier era um grande espírita, foi um ícone da doutrina espírita. Não é verdade isso. E eu digo isso aqui há 8 aninhos, vamos fazer agora em agosto, 8 aninhos, e nunca ninguém teve a coragem de escrever argumentando por que era. Eu tenho até aqui, não sei, tenho aqui, eu tenho aqui uma revista, História Viva, tem um samurai na capa, onde mostra aqui o quarto do Chico Xavier. O quarto do Chico Xavier era um quarto que tinha um crucifixo na cabeceira da cama, tinha um terço de pendurado num prego do lado, que ele rezava Ave Maria todo dia, o próprio filho dele sempre disse isso. E do lado da cabeceira tinha uma imagem de Nossa Senhora da Guia. Eu pergunto, qual a religião do dono do quarto? Vocês não podem me dizer outra senão católica. E isso denigre o homem do quarto? Isso deprecia os valores do homem do quarto? É claro que não, mas agora voltemos ao espiritismo. Os espíritas continuarem mentindo e usando essa farsa simplesmente para atender a Federação Espírita Brasileira e ganhar muito dinheiro com isso, fazer um império igual fazem as religiões, é ridículo, isso é ridículo. Isso é desonesto. E eu até hoje, em 8 aninhos, não recebi ninguém aqui para sustentar o contrário. As pessoas simples, as pessoas ignorantes no assunto, elas brigam, elas ficam enfesadas, elas acham que eu sou radical, que eu sou representante de Satanás. Não importa, isso não importa o que pensem, importa a minha consciência e o que eu tenho o propósito de fazer e estou fazendo. Agora, as pessoas sensatas, as pessoas inteligentes, que poderiam escrever, não escrevem porque sabem que eles estão errados, sabem que eles estão sustentando uma mentira. E isso deprecia a doutrina espírita no conhecimento, não no conteúdo, mas deprecia na divulgação.
Porque pessoas sérias não querem fantasias. Pessoas sérias não querem ilusões. Pessoas sérias querem coisas sérias. E coisas sérias não são coisas tristes, não são coisas medonhas, fechadas. Não. Coisas sérias são simplesmente firmes, seguras, inabaláveis, mas alegres, tranquilas, de paz, de solidariedade, de harmonia. Então as pessoas precisam conhecer o Espiritismo, sim, mas pela codificação, por Allan Kardec, com a convicção de que isso aqui não está ultrapassado. Todos aqueles que querem enxertias nisso aqui estão fazendo seitas, estão fazendo adeptos, prosélitos em causa própria, para sustentar e aumentar e vai descer as suas personalidades, porque não são capazes de sustentar o que aquilo que estão querendo enxertar aqui está danificando a doutrina ou a humanidade. Não chegam à conclusão a respeito disso. Então pensem bem, nossa finalidade não é tirar ninguém de suas religiões, é esclarecer. Nós estamos aqui para tirar católico, catolicismo, evangélico das igrejas protestantes, pentecostais, que aliás fizeram ontem uma marcha para Jesus, em que teve, segundo a polícia militar, 1 milhão de pessoas, mas segundo os organizadores, 5 milhões de pessoas, sempre aumentando, porque sempre está tudo maravilhoso, está tudo bem, não está bem coisíssima nenhuma. Se tem 5 milhões de participantes, se cada um desses 5 milhões contaminar mais 5, seriam 25 milhões. Transforma aí praticamente a sociedade brasileira. Transforma. E onde está a transformação? Onde está? Porque não tem conteúdo, é tudo vazio, é vazio. Não convence nada e não convence a ninguém. Os dogmas de fé cega são dogmas ultrapassados, são dogmas que não têm efeito positivo sobre nada, a não ser sobre o domínio que se faz em cima das criaturas, covardemente esse domínio. Ontem vi no jornal, hoje a manchete, a procissão movimenta milhões de católicos. Ótimo, tudo bem, estão comemorando a própria sustentação, estão tentando manter a própria estrutura e o próprio império, mas estão vazios de conteúdo. Esse programa aqui, comigo e Valéria, só tem conteúdo. Vocês ficam ligados, agora nós estamos no YouTube direto, graças ao Abel Martins, nosso grande colaborador. Estamos direto, não tem interrupção. Se você pegar do início, quando entra no ar, nós temos até dificuldade de abrir para os comerciais. Quando entra no ar até terminar, é conteúdo direto. Nós não vendemos nada, não chamamos ninguém para lugar nenhum. É conteúdo direto, mas conteúdo com fundamento, com lógica, fazendo com que vocês mesmos cheguem às conclusões junto com os nossos argumentos, com o nosso raciocínio, para vocês desenvolverem isso e passarem isso para frente. Então vejam, é conteúdo. A doutrina espírita, ela é inteligente, ela é racional, ela é sensata. Ela suporta quaisquer questionamentos filosóficos dos mais profundos. Ela suporta qualquer análise à luz da sensatez, ou seja, do bom senso. Então é conteúdo que muda. A doutrina espírita muda. O conteúdo das outras doutrinas é dogmático de fé, está prestes a ser diluído mais e mais e mais, até se tornar igual a zero. Entretanto, enquanto isso, a correria para a pregação de Deus e Jesus é enorme, porque tem que aproveitar enquanto isso está dando império, enquanto isso está dando dinheiro. Aqui recebi, também são contribuições de colaboradores, o Ivan me mandou esse jornal, o Evangélico, Jornal Evangélico, é o número 1 do ano 1, de junho de 2011, está aqui, o jornal o Evangélico, onde está veiculada uma matéria, está aqui, Silvio Santos cede e SBT irá alugar o horário de sua programação para igrejas evangélicas. Está aqui, Silvio Santos cede e o SBT irá alugar horário de sua programação para igrejas evangélicas. Aqui
tem o seguinte trecho, olha só, que eu vou ler para vocês. Uma vez aberta a negociação, coisa que Silvio Santos nem cogitava tempos atrás, estão na disputa pelo espaço. Aí diz quais são as igrejas que estão na disputa pelo espaço. O preço do espaço, isso na madrugada, para apresentação nas madrugadas do SBT. O preço do espaço estaria na casa... Pode voltar, pode descongelar e voltar, que eu quero falar isso no ar, ao vivo. O preço dessa sessão para uso das igrejas evangélicas no SBT, na parte da madrugada, como vocês sabem que as igrejas todas fazem, está em torno de 20 milhões de reais. É o leilão que estão fazendo. Está em 20 milhões de reais. Vocês já pensaram assim, por ano? Por década? Não, por mês. 20 milhões de reais por mês. É muito amor pelo próximo, não é? É muito amor para divulgar Jesus, divulgar Deus, não é? É uma empresa, é um império, são empresas, são impérios que não vão abrir mão de continuar informando aquilo que informam e que trazem quais resultados para a sociedade humana? Quais? Cada vez pior, não é? Então, porque falta conteúdo. E porque busca o lúdico, busca aquilo que o povo ignorante quer. Milagre, salvação barata. Eu via excursões santas para a cidade santa, um dinheirão, tudo que dá dinheiro. De pornografia a Deus. Assim como nós falamos que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia, no mercado da ambição, da ganância, do domínio, é da prostituição a Deus. Deu dinheiro, é a regra. Porque a humanidade é inferior, e sendo inferior, ainda está tateando e procurando o que seguir. E é facilmente encaminhada para esse tipo de trabalho, esse tipo de perda de tempo na reencarnação que estão tendo aqui. A doutrina espírita é diferente, conteúdo. Não tem sacerdócio organizado, não tem dízimo, não tem ninguém vivendo às custas da doutrina espírita, a essência. Não tem rituais, não tem sacramentos, não tem velas, andores, procissões, altares, roupas especiais, defumadores, despachos e encruzilhada, não tem nada disso, ao contrário, mostra que todas essas alegorias, todas essas manifestações externas e materiais não são necessárias para o contato com os espíritos ou para a transformação do comportamento individual, não são necessárias. Por isso, as coisas que são enxertadas no espiritismo ou são ditas como espíritas e não são, atingem a pessoas que não conhecem e não têm informações como este programa aqui passa, para que todos conheçam esta doutrina, como diz a Valéria, eu concordo, maravilhosa, que consola, que mostra para você que seu ente querido que morreu, não acabou, agora você não está longe dele, e você se desviar, se pecar, se errar na vida, vai para o inferno e ele para o céu, ou ele foi para o inferno, você vai para o céu, e estarão separados para a eternidade. Não é nada disso. Todos nós estaremos juntos com nossos entes queridos, ou na espiritualidade, ou reencarnados novamente, dando sequência a essa onda avassaladora de progresso inevitável para a perfeição. Deus não criou ninguém para separar ninguém de ninguém. Não nos colocou junto para nós nos amarmos e depois nos rachar com a morte para um lado e a morte para o outro. Não espere ressurreição de corpo. Ressurreição como ressurgimento, sim. Os espíritos que ressuscitam voltando em outros corpos. O corpo já se reintegrou na natureza. Biologicamente, materialmente, atomicamente, impossível de ser restaurado, porque já se reintegrou na natureza. Agora o espírito não. Nós espíritos continuamos intactos, continuamos do mesmo jeito. Quando desencarnamos, continuamos com os mesmos amores, com as mesmas paixões, com os mesmos ódios.
E no processo da evolução, nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias aqui na Terra ou em outros mundos semelhantes, no mesmo nível moral e intelectual da Terra, para nós continuarmos evoluindo e estarmos juntos. Então ninguém perde ninguém, ninguém é separado de ninguém para sempre. Ao contrário, a morte nos une mais do que a vida nos separa, porque bota um para cá, bota outro para lá, nem sempre nós ficamos juntos, mas a morte nos une, porque aí nós estamos na cidadania universal. Nós estamos no espaço cósmico, fluídico, cósmico universal e nos contactamos pelas inteligências e não mais pelos corpos, não mais materialmente. Conheçam a doutrina espírita, vale a pena, consola pela razão, pela inteligência, não ilude ninguém. Não continuemos tomando remédio para a gripe quando o nosso mal detectado é câncer. Então não continuemos tomando remédio errado, porque não faz efeito. Toda essa movimentação religiosa do planeta não faz efeito positivo. Observe, escrevam para cá dizendo que faz. Escrevam, eu gostaria de receber alguém argumentando que faz efeito positivo. Pode fazer uma, duas, três, 10 pessoas que já vêm com esse efeito realizado. São espíritos já mais avançados que reencarnam no seio das próprias religiões muitas vezes e que são exemplos, mas são pontuais, são individuais, são mínimos. Eu quero saber o efeito da massa, o efeito da transformação. 5 milhões de pessoas, muito bem. Qual o efeito disso sobre as 5 milhões de pessoas? As marchas gay botam 8 milhões, botam mais, botam 9 milhões, 10 milhões. E quais os efeitos? Raciocinem sobre isso, pensem nisso. Sejam, como eu digo, filósofos, questionem e sejam teólogos, coloquem-se no lugar de Deus, que vocês vão começar a ver que as coisas têm jeito. E que nós, cada um de nós, eu, vocês que estão aí, podemos participar e devemos participar. Valéria Cristina. Realmente, nós temos muita coisa para refletir, para pensar, e é isso que a doutrina espírita propõe, análise e fé raciocinada, que está aí para ser avaliada, para ser refletida, e se você concordar ou não, aí um convite para ser praticado. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Bom, retornamos aqui com o segundo bloco aqui, curtinho do nosso programa, e voltamos aqui, estávamos falando agora no finalzinho do primeiro bloco, nós aqui no programa Terceira Revelação prezamos pelo conteúdo. E lembramos a você, mais uma vez, que gosta do programa Terceira Revelação, que se tiver pode nos ajudar, uma maneira de nos ajudar, divulgando o seu comércio, divulgando aí a sua propaganda aqui pela TV Focus. Não precisa, como a gente sempre lembra, se você não quiser vincular a sua propaganda aqui ao Terceira Revelação, porque a gente sabe que muitas pessoas são simpáticas, muitas pessoas gostam, mas ainda sofrem preconceitos em relação a ser um programa espírita que fala de maneira aberta, de maneira franca e clara. Então você pode aí fazer a sua propaganda e vincular aí na grade da TV Focus, e é uma forma de nos ajudar, mesmo sim indiretamente, mas temos aí esse pedido que a gente sempre vem fazendo, porque a gente precisa, se você gosta, se você concorda, nos ajude a levar à frente o Terceira Revelação, que com certeza vale a pena. Que se não fosse bom, se não ajudasse tanto, esclarecesse como a gente vem fazendo, eu acho que a gente não estaria há quase 8 anos com o programa, né, José Manuel? Então, eu acho que vale a pena ser pensado isso aí, você que gosta, analisar aí a questão, né? É muito interessante, até quando eu digo que a gente nunca pede nada, não vende nada, mas a gente só precisa de uma ajuda para fazer o programa. Mas quando essa ajuda não tem, nós pagamos no nosso bolso, a gente faz por conta própria, a gente se vira. Mas é curioso, né? A gente faz um programa com esse conteúdo, eu digo conteúdo o tempo todo, e a gente precisa de 3 patrocinadores para substituir aqueles que foram atingidos pela nossa tragédia e que, graças a Deus, estão se recuperando. São pessoas trabalhadoras, como o Marçom, o Robson e o Serginho da Locação, estão se recuperando, estão vencendo, são trabalhadores, são pessoas maravilhosas, mas nós precisamos aí de 3, mas são 3, quando eu falo aqui que estão disputando o espaço do SBT por 20 milhões de reais por mês, nós estamos precisando aí de uns 600 reais, 800, 900 reais, cada patrocínio desse é de 300 reais, 350 reais. Então, como disse Valério também, sem precisar vincular. Quando faça contato aqui com o Jairo, aqui com a TV Foco, e diga, eu quero patrocinar, mas quero que seja incluída a minha propaganda na grade. A propaganda é incluída normalmente na grade, mas o Jairo ali anota
não é? E fala, ó, fulano de tal, a propaganda dele, aqui a veiculação dele, vai ajudar a terceira revelação. Para a gente continuar. Eu encontro de vez em quando pessoas na rua que falam, olha, maravilhoso, não pare. Teve esses dias um senhor no fórum que veio assim, largou o grupo que estava conversando, tinha lá nos corredores lá, ele saiu, veio na minha direção, estendeu a mão e falou assim, não pare com esse programa, não pare com esse programa. E eu cá comigo, eu precisando de um patrocínio, mas não falei, claro, com ele, porque a gente evita misturar essas coisas, mas tem um custozinho, né? Um custo pequenininho, como eu estou dizendo, mas tem um custozinho e a gente precisa. Se vocês puderem ajudar, nos ajudem. Se não puderem, continue assistindo, porque nós vamos continuar aqui, de um modo ou de outro, nós vamos se virando, nós vamos fazendo, sem sermos candidatos a nada, sem vendermos nada, sem chamarmos ninguém para lugar nenhum. E até me deram uma ideia quando eu disse que eu e Valéria não vamos lançar um CD. Aí disseram um CD de forró, Zé e Vá. Não vai haver Zé e Vá na mídia como CD de forró ou de valsa ou de qualquer música clássica ou popular. Não vai. Então não se preocupem conosco. Se o foco for eu ou Valéria, tirem o cavalo da chuva, porque não vão conseguir atingir. Como tentam me denegrir, que eu sou radical, que eu falo mal do Chico Xavier. Mentira, não façam isso, que aí vocês estão se comprometendo. Não façam isso. Raciocinem e não me deem razão. Assumam, mudem e façam um trabalho, vocês os que se dizem espírita, o povo do movimento, façam um trabalho honesto, honrado, seguro, em favor da codificação. Não fiquem inventando títulos, inventando coisas para justificar para que a maioria, às vezes, ignorante que comparece, que maravilha, estão estudando o espírito fulano de tal. Quem é esse cara pálido desse espírito fulano de tal? O que ele pensou. E o que nos interessa o que ele pensou? Está aqui na codificação o que os espíritos superiores pensam e o que eles nos mandaram para nos ajudar a vencer as tentações do planeta que satisfazem o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Estão aqui as normas, é isso aqui que... Quando não souberem o que fazer, abram o livro dos Espíritos, na questão número 1, e comecem lendo a pergunta e a resposta. Dão uma paradinha e perguntam se o pessoal entendeu. O que vocês acham? Lê a pergunta seguinte. Quando não souberem o que fazer, não se iludam em fantasias, ter que encher o centro, botar bandeiras na entrada, não se iludam com essas bobagens e essas tolices. Abram. Eu uma vez disse e tem uma instituição fazendo isso. Ao invés de escrever besteira ou bobagem nos jornais, divulguem, peguem o livro dos Espíritos e botem lá, pergunta número 1 do livro dos Espíritos, que é Deus? Resposta, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Coloquem isso no jornal, que aí estão fazendo um bem à sociedade, não estão se comprometendo. Não põem mensagem do Zé Mané, do Zé Ruela, do Zé Goiaba, não. Se é espírita, coloquem. E tem gente até fazendo isso. Muito bem, estão fazendo. Isso é útil, isso é inatacável em relação à fidelidade que se deva ter com a divulgação da doutrina espírita. Então, vocês não vão ver esses CDs, DVDs, nada. A gente dá esses DVDs, mas são doados. Nós autorizamos a qualquer um divulgar isso. Lá em Niterói, até nós pedimos de novo, façam contato conosco. Tem uma rede de televisão, parece TV+, se não me engano, que está reproduzindo os nossos programas. Mas façam contato que nós vamos passar para vocês os originais, porque fica mais nítido, fica mais uma qualidade de reprodução melhor. Então façam contato, nós damos, nós pagamos. Como está aí para você lembrar, livros para outras partes do mundo, onde não sejam possível adquirir, os nossos internautas, como já pediram e o Centro Espírita Friburguense já mandou, peçam que nós mandamos gratuitamente. O Centro Espírita Friburguense, de onde nós somos diretores, dá as obras básicas para irmãos nossos que estão na Noruega, na Dinamarca, no Marrocos, no Canadá, na França, na Itália, em qualquer parte, na Patagônia, em qualquer lugar que vocês estejam e não tenham acesso a essas publicações das obras básicas, escrevam para cá, mandem e-mail para cá, que nós mandamos. O Centro Espírita Friburguense doa essas obras básicas para vocês em português,
em inglês ou espanhol. Então tem essas alternativas todas. Esse é o nosso trabalho. E façam a mesma coisa, divulguem. Se gostam, divulguem. Agora, por exemplo, telefone para um amigo. Olha, está no ar o programa Terceira Revelação. Amanhã, domingo, 9 horas, reprise. Depois na terça-feira, às 17 horas, reprise. E depois nas madrugadas. Nós também estamos nas madrugadas, né? Só que no mesmo precinho do nosso patrocínio. Também estamos nas madrugadas. Assistam e divulguem para os amigos. Divulguem, para que cada um, entendendo isso, passe a fazer a mesma coisa. Não precisa nos contactar, vir atrás de nos conhecer, querer nos seguir. Nós não somos para ser seguidos. Nós não somos... Quem é seguido é novela, diz assim. Nós não somos para ser seguidos. Nós não somos novela. Então nós só passamos a informação. Uma vez passada, ela é sua. Ela é sua. E você, se gosta, se acha bacana, se acha interessante, divulgue. Você vai ser um divulgador como nós somos. Maior, às vezes, muito mais importante do que nós. Todos somos capazes, mas temos que assumir. Nós temos que ter coragem, independência e procurar ter um pouquinho de conhecimento, de competência. É SIC, coragem, independência e um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de competência. Façam isso e rompam com essas algemas do passado, com essas algemas das religiões, dos mercados. Rompam com isso e tenham consciência tranquila, tranquila. Vocês e Deus, Deus e vocês, nós e Deus, Deus e nós, sem precisarmos de procuradores, sem precisarmos de creches para cuidar da gente em relação a Deus, sem precisar de nada disso. A vida vai melhorar, vocês vão ver, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ilusão. Bom, e muitos devem estar pensando, né? E eu, se não estão pensando, eu vou dizer, graças a Deus não tem CD, né? Bom, e a gente viu aqui, né, ao longo dessa semana, Zé Manuel, noticiários do mundo inteiro que focalizaram o nascimento de uma menina que foi um produto da fecundação aí do ovo com espermatozoides do pai, que já havia falecido há mais de um ano, há um ano e pouquinho. E a gente vê que a ciência, a tecnologia avançando e possibilitando o que a gente acharia impossível. Até quando a gente vê a reportagem, a gente ainda estranha. E isso aí gerou vários questionamentos. Um deles é o seguinte: poderia ali ter nascido o próprio espírito do pai que forneceu o material biológico antes de morrer? Ou seja, o falecido poderia ser o pai de si mesmo na vida seguinte? É interessante, é interessante, não é? Muito interessante. Interessante porque pode, claro. Teoricamente pode. Não pode o espírito desencarnar e imediatamente, segundos depois do desencarne, ele nascer em outro corpo. Mas iniciar o processo da fecundação, através da fecundação para uma nova reencarnação, é claro que pode. Ainda mais que esse cidadão desencarnou há mais de um ano, né? Mais de um ano antes da concepção. Quando houve a concepção, ele, espírito, já estava na espiritualidade há muito tempo. Já há mais de um ano, não é? Então, evidentemente que ele poderia reiniciar o processo da reencarnação naquele próprio corpinho, cuja origem foi o corpo que ele, espírito, usou anteriormente. Então, pode o indivíduo ser pai de si próprio. Agora, aconteceu? Não estou dizendo que é. Mas o processo da reencarnação, uma vez uma novela mostrou isso, que uma criancinha estava nascendo, chorando, e o outro morrendo num outro lugar, para insinuar que aquele nascimento estava sendo a reencarnação daquela morte. Isso é impossível, porque tem que haver, no mínimo, o tempo necessário da fecundação, o desenvolvimento na gestação para o nascimento. Então, quando é que o espírito que vai reencarnar tem que estar do lado de lá? Antes da concepção. Ele tem que ter desencarnado antes da concepção. Se ele desencarnou antes da concepção, ele pode ser atraído e começa por um laço fluídico a se ligar naquele ovo que se forma logo imediatamente após a concepção, e aquele ovo ou zigoto, não é, doutora? Isso. Aquele ovo ou zigoto começa a se desenvolver e tomar a forma humana por força do DNA, do elemento hereditário do ácido desoxirribonucleico, que traz a engenharia divina para cada espécie.
Então, com esse desenvolvimento da espécie humana, à medida que o corpo vai se formando, o espírito vai sendo absorvido e se concretizando como parte daquele organismo. Célula por célula, o espírito se conecta através do perispírito, que é o fluido encarregado, elemento encarregado dessa cola, dessa agregação. Célula por célula, o espírito que estava livre de um corpo que morreu anteriormente começa a reassumir as funções num novo corpinho que se processa. Até que quando esse corpinho se completa no útero e nasce, a reencarnação, se completou. Com o corte do umbigo, do cordão umbilical, a reencarnação está completa. O espírito ainda está atordoado. À medida que o corpinho vai desenvolvendo, já como um novo integrante, um novo elemento da espécie humana, o espírito então vai reassumindo a lucidez, a capacidade, não a lembrança do passado, que é embotada para facilitar o progresso do espírito, muitas vezes revivendo em meio a problemas, a inimigos de outras oportunidades, para ele se recuperar, para ele ter o mesmo ambiente às vezes e desenvolver ali novos sentimentos e progresso para a sua realização espiritual. Então esse é o procedimento, é o processo da reencarnação, do nascimento para frente, por conta novamente do espírito. Alguns lembram mais, outros lembram menos, mas a capacitação de cada criatura nos nos induz a conceber a reencarnação, porque Deus, que é justo, que é magnanimamente bom e perfeito em todas as suas ações, não poderia fazer criançazinhas criadas naquele momento com certos dons virtuosos da música, do amor, da competência, da capacitação intelectual, e outros criados no mesmo momento em outras partes, tão ignorantezinhos, tão burrinhos, tão sem conhecimento de nada. Então o próprio desenvolvimento de nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos irmãos, vai mostrando que cada um, mesmo sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe, tendo o mesmo amor, a mesma escola, a mesma alimentação, tudo igual, são totalmente diferentes, em sua maioria. Os que se assemelham são espíritos amigos e nos mesmos níveis que vêm e continuam aquele processo. Agora, de um modo geral, a divergência é total, mesmo tudo sendo padrão no acompanhamento, no tratamento familiar, uma indução à lógica da reencarnação. Então pode sim, esse indivíduo, essa menininha, mas era uma menininha e ele era o pai, ele era um homem. Sim, espírito não tem sexo, reencarna em corpos masculinos ou femininos, de acordo com aquilo, com suas propostas, seus projetos de progresso, de evolução. Vão aprender num corpo masculino aquilo que desenvolvem os homens, os corpos masculinos, e vão aprender em corpos femininos aquilo que desenvolvem os corpos femininos, as tendências femininas. Então o espírito é neutro, o espírito ele não tem sexo, ele tanto reencarna em corpos masculinos ou femininos. Então o fato de ser uma menina não significa que não seria porque ele era um menino, ele era um homem, não é? Mas não estamos dizendo que sim, mas estamos teorizando para que vocês entendam que perfeitamente pode. Desde que a concepção tenha havido depois da morte, da vida anterior, pode ser aquele espírito. Não sei, mas pode ser. Bom, e a finalidade com que isso acontece, você já até falou, são reajustes que a gente tem, são uma nova oportunidade que a gente tem de conviver exatamente com entes queridos de outras épocas, exatamente com essa tarefa de cada um de nós evoluir, de nos aprimorarmos espiritualmente. Então, é como eu digo, é ou não é uma maravilha? É uma maravilha. É porque é muito esclarecedora, é muito consoladora. E com que objetivo a gente está aqui e com que objetivo a doutrina existe, nos foi dada, foi nos oferecida aí por Deus, para nós pensarmos e entendermos que tudo evolui e que nada é por acaso. Com certeza. Com certeza. Queridos telespectadores, continuem ligados, assistam todos os programas, analisem todos, aprendam com todos, enfim, tirem as suas conclusões. E até a próxima. Um abraço para todos vocês.